Hello, pessoal! Estamos em mais um episódio do Pod na Paula e hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa muito especial, mas antes eu vou fazer uma introdução aqui, porque é muita coisa, tá? A nossa convidada, ela tem apenas 28 anos, ela é formada em Medicina no Paraguai, ela já trabalhou em um projeto de pesquisa em genética e câncer em Harvard e atualmente ela está revalidando o diploma para atuar aqui no Brasil. Ela é uma mulher curiosa, dedicada e com um olhar profundo sobre saúde, prevenção e propósito. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que ainda gera muito medo, né? Vocês viram que a gente está seguindo aí para o terceiro programa a respeito do Outubro Rosa, falando de câncer, principalmente em mulheres. E a gente vai falar sobre ele hoje de novo, só que de uma forma diferente, tá? Então seja bem-vinda ao Pod na Paula, doutora Bianca! Oi, Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá? Tô muito feliz de te ter aqui. Pode falar, pode dar um oi pro pessoal. Gente. Então, queres falar alguma coisa a respeito da tua profissão, mais alguma coisinha que talvez eu tenha esquecido ou tá tudo certinho? Eu acho que é isso. Eu comecei a minha jornada fora do Brasil e tô agora tentando vir pra cá pra começar a trabalhar mais. Só que Uhum. tudo que eu aprendi, eu acredito que eu tenho várias coisas pra agregar Uhum. sobre esse assunto. Então eu Sim. tô feliz pra poder conversar sobre isso. Ai, eu tô muito feliz de ter aqui junto comigo pra gente falar de forma ainda mais profunda sobre isso, né? Porque a gente conversou no último episódio com a Jo Quadros. Ela foi uma pessoa que passou pelo processo de câncer por 2 vezes. Ela teve um primeiro câncer de mama, depois ela teve um segundo câncer que foi no externo. Aqui, acho que foi. Eu não lembro certinho, não, mas ela falou no externo, então eu adicionei essa questão. E com metástase na coluna, na bacia, então foi, né, no pulmão também, se eu não me engano. Então, hoje tá aqui conversando de forma mais profunda, assim, mais técnica, mas ao mesmo tempo com bastante informação, é um prazer pra mim, é um deleite pra mim. Então, vamos para a primeira pergunta. Doutora Bianca, para começarmos, o que de fato é o câncer? Como ele se forma dentro do nosso corpo? Bom, pra responder essa pergunta, eu quis trazer um exemplo bem, bem dinâmico, assim, pra ver Uhum. se as pessoas conseguem compreender, porque realmente é um assunto muito complexo. O que a maioria das pessoas já sabem é que o nosso corpo ele é feito de células, né? Sim. Então, cada parte do nosso corpo tem a sua célula e cada um tem a sua função. E isso seria como uma orquestra. Tá. Então, a orquestra, ela tem os músicos e esses músicos seriam tipo as células. E cada Uhum. célula tem a sua partitura que ela Uhum. precisa ler ali para poder cumprir a sua função. Sim. E ela e daí tem um maestro, que Uhum. ele é o que guia cada um pra Pra quando sua tem que. função. Na sua função, quando ele tem que tocar ou quando ele Uhum. tem que parar. E também, se é um músico que não é muito bom, ele pode mandar embora. Sim. Olha, os maestros, não sei se eles vão pensar dessa forma. Mas eu gostei dessa tua orquestra. Sim, no nosso corpo ela funciona assim. Aham. E daí, quando o músico tem lá a partitura, cada um tem o seu, acontece que às vezes as partituras não estão 100% certas. Às vezes pode ter uma linha errada ou uma página inteira bagunçada e o músico acabar tocando de forma errada. Tá. E isso é o que a gente chama da mutação. Quando tem uma célula que não está fazendo a sua função corretamente, tem ali algum erro. Tá. Isso é totalmente normal e esperado no envelhecimento. Então, nós vamos ter algumas mutações que não significam nada. Uhum. Mas tem algumas que elas são um pouco mais rebeldes, digamos assim. Tá. Então, elas não vão prestar atenção no maestro e elas vão querer fazer Sua própria sua música. própria música. Tá. Agir ali do jeito dela, Uhum. tocar o tempo inteiro e nunca parar de crescer, digamos assim. Sim. E é assim que surge o câncer, principalmente quando a gente fala de genética, né? Tipo assim, Tá. a partitura seria o DNA, Uhum. e quando o DNA tem alguma bagunça, ele pode gerar o câncer. E antes, Entendi. a gente entendia que esse era o principal problema do câncer, que Uhum. era um erro ali, ao Genético. acaso, genético, Aham. que acabava acontecendo isso. Só que foi visto que, na verdade, a maioria dos problemas estão no maestro dessa música, dessa orquestra. Uhum. Porque o maestro, às vezes, ele não vê os erros ou ele começa a tocar, a pedir para instrumentos errados tocarem em horas erradas e muitas vezes ele não percebe quem ele precisa mandar embora. Ah, faz Entendeu? sentido. Aham. Então, esse maestro é o que a gente chama da epigenética.
Tá. Ai, eu amo epigenética. Meu assunto favorito, inclusive, acho que eu vou fazer meu TCC sobre isso. Legal. E realmente a gente percebe o quanto a epigenética, na verdade, é mais prevalente do que a genética em si. Porque Uhum. enquanto realmente, se tu tem algum erro, isso vai predispor ao câncer, né? Um erro no teu DNA, na tua partitura, Uhum. isso só equivale a 15 a 20% dos casos de câncer. Nossa, baixíssimo. Os outros, assim, 80%, 80 e poucos, é a epigenética, o que é o nosso estilo de vida. Sim. Então é isso, tipo, o que a gente come, como que a gente dorme, enfim, nosso As estresse, tudo isso. emoções. Isso Aham. vai atrapalhar o maestro. O maestro realmente ele precisa estar focado no que ele está fazendo. A Uhum. gente atrapalha isso com o nosso estilo de vida. Muito bom. Adorei a resposta. Muitas pessoas acham que o câncer aparece do nada, né? Mas tu já deu uma explicada aí que não é assim dessa forma. Só que muita gente também culpa a genética, né? Então a gente já descobriu também que é só 15, 20%, gente. Nem tudo é genética, né? Mas você poderia explicar o papel da epigenética e de que forma os nossos hábitos e emoções podem ativar ou silenciar os genes relacionados à doença? Então, tentando seguir mais com isso do maestro. Uhum. Basicamente, assim, o que a gente come, como a gente se alimenta, industrializados, tudo isso, isso vai fazer com que o maestro, às vezes, faça o compositor cantar lá, tocar a página errada, por exemplo. Tá, A atividade física, o sono e o estresse, eles basicamente agem da mesma maneira, através dos hormônios, né? Nós tá. somos muito hormonais, Uhum. principalmente mulheres. Sim, Tudo são hormônios, então a melatonina, que é o que regula no nosso sono, ela é anti-inflamatória. Então, ela tá. ajuda a realmente tirar as inflamações, tudo o processo errado do nosso corpo. O cortisol, que está muito presente no estresse, Uhum. ele vai, na verdade, causar mais inflamação no nosso corpo. E essa constante inflamação, esse sedentarismo, né, a obesidade, tudo isso que causa inflamação no nosso corpo, acaba gerando mais estresse e acaba fazendo que o maestro faça coisas erradas no nosso corpo. Que no caso, o Entendi. nosso corpo vai começar a gerar células inflamatórias que vão então causar essas mutações que vai gerar o câncer. Uhum. Tá, e quando a gente tá com excesso de cortisol, né, já é acho que meio de praxe, assim, as pessoas começam a ter insônia, né? Muitas pessoas já começam a ter insônia. Então, o excesso de cortisol, ele meio que inibe o processo da melatonina? Isso. Uhum. Tudo que. é, A melatonina, ela é feita num certo horário do dia. Então, às vezes, Sim, a gente acaba atrapalhando a produção dela, não só por estresse, mas pelas telas, por, sim. enfim, N coisas A que a gente. iluminação, né, e tudo mais. Iluminação, Aham. tudo, não ter essa rotina, ela não é produzida e isso acaba gerando mais cortisol. E daí o Tá. cortisol inibe mais ela ainda e é meio que um ciclo vicioso, assim. Uhum. Tá. E quando a gente fala de fatores de risco, quais são os que mais têm impacto real na prevenção do câncer? Quando a gente fala de fator de risco, tem os que a gente chama de não modificáveis, coisas que a gente não pode mudar, Tá. que geralmente é na mulher, principalmente, né, levando para o câncer de mama. Ter a menstruação mais cedo ou ter a menopausa mais tarde, isso favorece o surgimento de câncer. Mas não Tá. tem o que a gente fazer para mudar isso. Sim. O fato de ter filhos mais tarde também, depois amamentar pela primeira vez depois dos 30 anos, Hum. favorece o surgimento de câncer, no caso, porque a amamentação é um fator protetor. Tá. Mas isso é algo que a gente geralmente não muda, porque hoje em dia a gente tá Tá trabalhando. tendo filhos cada vez mais tarde, né? E Verdade. isso acaba, né, sendo algo que a gente não muda. E sem contar pessoas que têm essas alterações na genética. Tem gente que tem o BRCA1 e Uhum. 2, que são os mais comuns no câncer de mama. Se tem isso alterado, não tem o que tu fazer. Mas existem os modificáveis, que são o que a gente realmente pode agir e melhorar as chances de não ter o câncer, que Tá. seria a alimentação, o sono, o estresse e a atividade física, principalmente. Uhum. Tá. Então, tem esse. Como é que é? Tem dois. O BR o quê? BRCA1 e BRCA1. 2. Tá. O BRCA. 1 é mais focado em questão hormonal. Sim. Tá. E o segundo é mais focado na epigenética, então, tipo assim.
Os dois são genética, na Tá. verdade. Mas um tem umas funções diferentes, assim, no corpo do que o outro. Mas os dois têm a ver com tu nasce com isso. É Tá. hereditário. Entendi. Então a importância da gente mudar os nossos comportamentos aí tá bem grande, né? Porque, tipo assim, eu adoro a epigenética por conta disso. Porque às vezes a gente fala assim, ai, minha mãe teve diabetes, por isso que eu tenho. Ai, meu pai tem problema de coração, por isso que eu tenho, né? Ah, problema de pressão e qualquer outro tipo de problema. Só que o ambiente, ele modula o nosso comportamento, né? Demais. Modula o nosso comportamento. Então, a partir do momento que a gente está num ambiente onde come errado, né? Muitas vezes é por não ter informação e muitas vezes é por uma questão de, sei lá, de seguir sem consciência, assim, né? Daquela alimentação, do modo de preparo e tudo mais. Muitas vezes é uma família que não tem costume de fazer exercício físico, uma família que, né, é mais sedentária. Questão das emoções também é uma questão que hoje em dia temos muita informação, mas ainda não o suficiente para todas as pessoas, assim, né, terem consciência da importância da parte emocional. E exercício físico, já falei, alimentação, já falei, e estresse também. Sem contar que a parte espiritual também eu acho muito importante a gente falar, né? Porque eu gosto muito de pontuar aqui que nós que somos cristãos, inclusive a Bianca também é cristã, né? Nós que somos cristãos, se a gente usar a Bíblia, né? Aprender da Bíblia e ser submisso a ela, eu acredito que a nossa realidade ela pode ser completamente diferente, né? Como a gente já falou, a Bianca já falou aqui pra gente, a respeito de genética, quando se trata do câncer, é somente 15 a 20% de chance de acontecer por genética. Então, a cereja do bolo sempre é a epigenética, né? A cereja do bolo é sempre os nossos comportamentos, a forma como a gente vê a vida, a forma como a gente interpreta a vida. Então, nós temos várias chances, nós temos uma chance disso acontecer, tipo assim, sem nós decidirmos, vamos dizer assim. Mas nós temos vários outros caminhos mostrando que a gente pode não viver aquilo, se mudar os comportamentos. Então, olha a responsabilidade que a gente tem a respeito do nosso corpo, né? Isso. Tu, principalmente, que já morou nos Estados Unidos, né, amiga? Isso. Já, né? Como é que, tipo assim, olhando pra aquela realidade lá, olhando pra realidade do Brasil, tu vê que tem muita diferença, assim, na correria, ou tu acha que é tudo igual? Eu acho que ainda tem muita diferença, mas infelizmente o Brasil está indo pro mesmo caminho que a gente já vê lá. Uhum. O que eu vejo, assim, é a influência principalmente da alimentação. Nós Tá. queremos tudo rápido, tudo pra ontem, e nós queremos facilidade. E faz Sim. sentido ter mais facilidade agora. Uhum. Mas eu acho que a gente não para pra ver o quanto isso tá danificando a saúde. Tipo A assim, troco de quê, né, essa facilidade tá vindo, né? isso, a troco Uhum. de quê? Porque quando a gente para pra querer tudo muito pronto, tudo industrializado, a gente vê a alimentação tá sendo tipo um cigarro. Ela tá Sim. sendo a causa de todas as doenças que antes era a culpa do cigarro. A pressão alta, a diabetes, o Problema câncer, cardiovascular. Aham. cardiovascular, AVC, tudo isso é culpa da alimentação. Sim. É que as pessoas, eu gosto muito de falar disso, dessa frase que eu vou dizer agora, porque é uma coisa que durante os meus estudos, assim, da nutrição, né, do nada virou a chavezinha na minha cabeça, assim, bem do nada. Tudo aquilo que a gente sente, né, tipo as emoções, elas são químicas. Né? A gente fala assim, ai, porque eu tô sentindo. Não, é só uma dopaminazinha a mais ali, uma endorfina, uma serotonina a mais ali, às vezes é isso, né? Mas aquilo que a gente come também vira química, né? Isso. Então, a gente sente agora, nossa, sente toda uma dopamina, né? Às vezes eu tava conversando esses dias com o Géser também. Como o lanche é muito mais gostoso quando a gente pediu do que quando ele chegou. Pela questão da dopamina, porque a gente cria aquela motivação, cria aquela. Nossa, agora, nossa, vou sentar, vou assistir um filmezinho, vou comer o meu X ou o meu hambúrguer ou não sei o quê, e vou passar aquele meu momento de prazer, tal, tal, tal. Mas parece que quando chega já perdeu, assim, uns 55% da graça. Isso. Já, né? E isso é efeito de quê? Hormônio. Efeito de hormônio. Então a gente precisa. Esses pontos são importantes a gente pensar. Porque eles nos dão um certo olhar de tipo assim, não é tudo aquilo que eu tô sentindo que é importante.
né? A gente precisa entender as funções por trás daquilo que a gente sente para que a gente tenha mais controle sobre a nossa vida. Porque se a gente... Hoje em dia é normal, né? As pessoas viverem fazendo só aquilo que elas querem, né? Ah, porque eu não faço exercício físico, eu não gosto. Eu não como salada porque eu não gosto. Eu não sei o que porque eu não gosto. Tudo focado nas sensações, nas emoções. O mundo, o Brasil, né? A situação da saúde está indo cada vez mais por água abaixo, né? Então a gente precisa ter esse tipo de informação, buscar esse tipo de informação. E eu tô falando isso não é porque, tipo assim, ela que é médica, ela tem certas informações que a gente não tem, que são privilegiadas. Na verdade, não. Hoje no YouTube tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, né, também. Mas, se a gente buscar nas fontes certas, nas fontes corretas, de acordo com artigos científicos e tudo mais, a gente vai ver que é possível que a gente tenha um certo tipo de conhecimento e de se cuidar, né? Que a gente consegue precaver essas situações. Porque, como eu falei pra vocês, a questão da genética é um caminho só. Tipo assim, não, isso aqui vai acontecer comigo. Mas nós temos mais outros 5 caminhos que podem cooperar com esse primeiro caminho, né? Então, o que a gente tá fazendo com isso? Com a nossa responsabilidade, né? Porque isso é responsabilidade nossa. E como eu tava falando a respeito da comida, tudo aquilo que a gente come vira química depois. Excesso de carboidrato vai dar aquela leseira, né? Excesso E tudo que a gente come como carboidrato também, ela vira açúcar no nosso sangue, né? Vira açúcar, vira glicose. Tu queres falar sobre essa parte também? Pode ser. Pode ser? Fala aí, então. Eu tava, na verdade, pensando sobre isso enquanto tava falando. Aham. Que assim, eu acho que falta as pessoas no geral quererem pesquisar um pouco. Elas Sim. não têm noção do que tá na lista de ingredientes atrás do que elas compram. Sim. Elas não têm noção que às vezes, tipo assim, só porque não é porque não tem açúcar que não tem carboidrato. Elas Sim. só acham que, tipo assim, carboidrato é açúcar e deu. E Aham. não, o excesso de tudo que é um carboidrato Vira açúcar depois. açúcar Aham. e acaba prejudicando o nosso corpo se isso for consumido em excesso. Uhum. E isso não é difícil da gente saber o básico, assim. Eu acho que é Sim. muito importante entender o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, e que eu não posso exagerar em nenhum deles. Porque também, se tu exagerar na proteína vermelha, na carne vermelha Aham. especificamente, tu tá predispondo também ao câncer do colo retal. Uhum. Então, querendo ou não, tudo que é em excesso acaba prejudicando o nosso O corpo. que é esse câncer coloretal? Esse é do intestino. Do No intestino. caso Tá. do cólon ali, pode. Na verdade, o câncer da boca até o ânus, assim, eu digo que tem a ver com a alimentação. E tá aumentando muito também. Sim. Tem que ser- E a questão das emoções também, eu vejo que que emocionalmente, não sei se tu vai conseguir explicar isso de forma, vamos dizer assim, mais técnica, né? Mas quando uma pessoa tá emocionalmente doente, vamos dizer assim, né? Ela tem uma predisposição, digamos que ela tem uma família que já tem, né, várias pessoas com, sei lá, com câncer, digamos esse colo retal aí, né? Colo, tá. Esse colo retal, e ela tem, assim, certa melancolia, vamos dizer assim, certa tristeza, é aquela pessoa que não se anima com nada, dificilmente tu vê ela alegre, é uma pessoa que não tem muitas amizades, é uma pessoa que não treina, não come bem e tudo mais. De forma emocional, assim, qual é como é que eu vou dizer? Qual é a possibilidade de ela desenvolver esse câncer também? Como que acontece dentro do corpo dela? Então, tentar explicar de uma maneira mais. Peguei ela no pulo aqui. Assim, o que eu li sobre isso é que tudo começa com a alimentação, primeiro. A Tá. alimentação vai gerar mais inflamação no nosso corpo. Essa inflamação acaba gerando sintomas mais depressivos, ansiedade, tudo isso. Isso já é linkado, já tem estudos A respeito. que Comprovam. comprovam isso. Uhum. E daí, então, e essa depressão, essa tristeza, digamos assim, acaba fazendo com que o corpo fique em mais estresse, porque ele não quer estar daquele jeito, né? Então, o nosso corpo tá constantemente se sentindo culpado e isso tá fazendo com que os hormônios também começam a entrar em desequilíbrio. Uhum. E isso também favorece as mutações. Na verdade, é um ciclo vicioso, assim, que começa com a alimentação. Uhum. Mas, claro, quem tem problema já genético por uma depressão acaba sendo predisposto a isso
porque a depressão acaba levando a rotina dela, a rotina de ficar mais sedentária, de ficar se Querer alimentando ficar mal. sozinho, né? Aham, Isso. tá. Existe uma relação comprovada entre alimentação, atividade física e estresse com o surgimento do câncer? Sim. Hum. Já não tem mais dúvida, assim como eu já falei do cigarro. O cigarro comprovadamente é carcinogênico. Uhum. É carcinogênico. Tá. A alimentação tem várias comidas químicas que também são. Uhum. E a atividade física já foi comprovado que ela melhora tudo, né? Sim, Não tem nada que ela não beneficia. sim. E o sono e o estresse, tu falou também, né? O quê? Não, era só. Era esse? Era esse. Tá. Não, o estresse também. O estresse também tá O aqui, achei. estresse também. Aham. Por causa daquilo que a gente já falou da desregulação hormonal, isso já é comprovado. Uhum. Da questão da alimentação, eu acredito que, cientificamente falando, é o industrializado. Eu acredito, assim, que Uhum. eu vou dar o exemplo do pão. Eu como pão fatiado todos os dias. Tá. Se eu fosse fazer ele em casa, eu ia usar uns 4 ingredientes ali, né? Sim. Farinha, óleo, fermento, açúcar Uhum. e deu. E quando eu vou no mercado comprar, não é só 4 ingredientes. Mas, Não, é muitos. Pra ele e conseguir ficar um tempo necessário na prateleira, ele precisa ter esse monte de aditivo, né, pra se manter ali por, sei lá, 15, 20 dias, não sei quanto tempo que fica assim, né? isso. Mas é. E o pior é quando tu vê tem um específico que eu vi que era tipo assim, zero açúcar, zero gordura, zero não sei o que, era zero tudo. Eu Ah, fui ver, ele tinha no mínimo uns 10, 15 produtos químicos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, assim. nossa. Então, não é só porque ele se diz mais saudável que ele realmente é. Sim. É a importância de olhar os rótulos, porque tudo precisa ser adicionado, Uhum. esses compostos, para eles poderem sobreviver mais tempo na prateleira. Mas tem vários desses que tem lá uma lista. Na internet a gente pode achar essas Aham. listas de alimentos cancerígenos que estão lá, porque eles precisam usar para Meu poder na Deus do prateleira. céu. E a gente consome, assim, normalmente. Sem nem perceber, né? Sem nem perceber, porque às vezes a gente não olha. Por Então, isso que eu sou o melhor, eu acho muito melhor o pãozinho da padaria mesmo, entendeu? Ele dura hoje, amanhã ele vai estar meio durinho e tá tudo certo, né? A gente faz ele torradinho e tal, mas foi ali só os 4 ingredientes, 5, eu não sei quantos que vai. Mas pelo menos ele é mais. Ele é mais, não. Ele é menos, tem menos aditivos, né? isso. E claro, a gente não precisa viver com esse medo de não poder comer nada Aham, industrializado, mas eu acho que é o exagero. Porque sim. isso a gente já tá envolvido todos os nossos dias, né? Às vezes a gente precisa. Eu não vou fazer pão toda semana, quase Sim. todo dia, pra poder comer pão. Então, a gente tá assim, né, ultimamente. Não tem como fazer pão, não tem como fazer um macarrão, não tem Isso. como. Que outra coisa que a gente poderia fazer? Tudo que a gente pode fazer hoje, né? Eu Iogurte. percebo. Não tem como fazer um iogurte, mas hoje em dia a gente tem tanta informação de como fazer render o iogurte, aquele natural, como fazer o pão, digamos assim, sei lá. O pão normal que a gente compra dura mais tempo dentro do congelador, né? A gente pode botar no congelador e tal, e tirar ele fresquinho. Então, são informações, pequenas informações, né, que a gente pode adicionar na nossa vida que vai ajudar, né, a gente a não ter esse problema, porque o que mais acontece? Como tu falou, a questão do imediatismo, né? A gente, tipo assim, eu tô com fome agora, eu quero comer agora. O que tu quer comer agora? O que tem pra comer agora? Ah, tem um hambúrguer, tem um x-salada, tem. Até que eu acho que hambúrguer, x-salada não é, dependendo do lugar, dependendo da situação, não é o pior, né? Sim. O que eu vejo que é o pior como é que é o nome daquele? Do McDonald's, né? Que eu já assisti um documentário daquilo. Meu Deus, eu quase me dei um treco. O cara comeu 30 dias de McDonald's, já assistiu esse? Uhum. Na escola, lá nos Estados Unidos, eles faziam a gente assistir isso na aula de saúde que tem lá na escola. Sério? Uhum. Eu Mas eles assisti comem aqui igual. na faculdade e eu fiquei assim, ó. Eu nunca comi um McDonald's na minha vida, né, amiga? Nunca comi. E eu fico pensando assim, Nem precisa. graças a Deus. Graças a Deus. Não precisa, já nem quero mais. Tipo Sim. assim, sabe? Sou acostumada de vez em quando. Sou acostumada não, de vez em quando, bem, de vez em quando, comer um girafas. Eu tenho assim um negocinho ali. Mas já fui mais. Hoje, se eu como, é uma vez por ano e olhe lá.
sabe? Porque, querendo ou não, a gente vai tendo informação e a gente vai criando certa fortaleza a respeito de alimentos, do marketing, né? Porque o marketing tá aí, né? Vai Sim. falar do hambúrguer dos girafas, digamos assim, ou de qualquer outro lugar. É, as propagandas, elas já mostram assim, nossa, como é Sou delicioso, natural. são natural, alface assim, assado, e o sorvete é de não sei o quê, biriri, barará. Tudo aquilo ali enrolando a gente, que não tá enrolando, né? E tudo aquilo que a gente faz em casa dá mais trabalho, principalmente na realidade que a gente vive hoje, dá mais trabalho? Dá. Mas tu tá sabendo que tu não tá comendo nada, quer dizer, um pouquinho menos, na verdade, o que vai te prejudicar, entendeu? Tu tá fazendo escolhas melhores. Eu acho que esse é o ponto hoje. A gente precisa fazer escolhas melhores. Porque o marketing, a situação, tudo aquilo que a gente vê é mais apetitoso, né? Uhum. Então, o marketing, ele acaba ganhando muito a respeito disso. Isso. Muito. Sim. Porque tu vai fazer um hambúrguer em casa, ele não vai ficar. Tem hambúrguer que fica deitado. Ele não fica. Ele sai escorregando assim. Nossa, ele é não muito fica feio. nem. Ele não fica igual ali do McDonald's ou de qualquer outro. Não fica. Só que talvez não é o mesmo sabor, mas é o sabor de verdade daquele alimento, né? Não é nada que tu tá maquiando pra ter um sabor assim exorbitante ou algo do tipo, né? Eu acho que as pessoas não percebem o quanto o sódio e o açúcar são viciantes. Por isso que eles acabam, não, tu quer aquele, porque ele tem um monte de coisa que é adicionado pra fazer tu viciar e Viciar. querer aquilo ali. E em casa tu não vai ter esses químicos. Exatamente. Vão fazer Nossa. isso. E é como se fosse uma droga, né, gente? Se tu vicia, é como se fosse uma droga. Existem componentes nas drogas que a pessoa fica dependente daquilo. Mesma coisa nos alimentos. Existem componentes nos alimentos que a gente fica dependente daquilo. Sim. Então, a importância da gente pesquisar sobre. Eu ainda estava conversando com a minha mãe semana passada. Faz uns 15 dias, eu acho. Que eu ainda falei pra ela, tipo assim, não, mãe, que aconteceu uma situação com ela atípica, assim, a respeito de médico e tudo mais. E eu falei, olha, o médico, ele sabe o que ele tá te passando. Mas como tu tá vivendo a respeito daquilo que ele te passou, é só tu que vai saber, né? O médico, ele é teu médico ali por aquele tempo de consulta, mas depois o teu próprio médico tem que ser tu, né? Tem que ser você mesmo. Ah, vou tomar um medicamento. Tá, tu tem que ver como é que ele tá agindo no teu corpo. O que tu tá sentindo no primeiro dia, e no segundo, e no terceiro, e no quarto, sabe? Tu precisa a gente precisa ter esse tipo de responsabilidade. O problema é que a gente tá terceirizando essa responsabilidade. Isso. Né? E esse é o pior, terceirizando a alimentação, a gente terceiriza a atividade física, né? Não é terceiriza, a gente não faz, realmente. A gente não terceiriza, a gente não faz o exercício físico, né? Ou fica procurando maneiras mais fáceis de emagrecimento, né? De perca de peso, maneira mais fácil, mas ao mesmo tempo talvez não é tão saudável, né? Porque tem gente que às vezes faz um tipo de dieta ou fica muito tempo sem comer. E nutricional, a gente precisa olhar para a comida além das calorias, olhar de forma nutricional, né? Porque nem tudo é caloria, gente. Nem tudo é caloria, né? Às vezes a gente olha ali, igual a gente estava conversando ontem na faculdade, sobre, às vezes, a questão da pessoa pensar, tipo assim, eu vou comer esse produto aqui que ele não tem glúten. Mas se tu olhar a lista de coisas que ele tem desnecessárias, entendeu? Tu fica assim, melhor comer um com glúten do que comer o sem glúten, que tem essa tripa de coisa aqui que eu nem sei o que é, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa olha assim, não tem glúten, é saudável. Nem sempre, né? O que mais pega pra mim são as bolachas recheadas saudáveis. Ai, Jesus. Porque, assim, é muito mais fácil tu ir lá pegar uma bolacha recheada de verdade e comer bem de vez em quando do que tomar todos os dias essas bolachas recheadas diet. Sim. Que... Ai, guria, olha, eu vou te contar. É porque o pacote é diferente, aí o pacote dá uma, sei lá, eu até percebo que existe até um meio de pertencimento lá dentro do mercado. Sabe aqueles biluzitos, aqueles lá, tipo assim, ninguém quer. Tá, ele tem os seus problemas? Tem. Mas se tu olhar pro outro, que tem ali o saco diferente, né? O pacote, a embalagem dele é cheia tem uma pintura diferente e tal. Dá pra te ver que aquele ali já é um salgadinho premium, entendeu? Aquele outro lá é sei lá, um classe baixa, vamos dizer assim. Aí, se tu olhar a composição daquele salgadinho, nossa, na verdade, ele tem só cara de classe alta, assim, sabe? Classe média, Pro Max, Premium. Mas, na verdade, ele é subterrâneo. Da quantidade de aditivo que tem, quantidade de coisas que tem ali que são desnecessárias. Né? São desnecessárias, não. São necessárias para que ele se mantenha na prateleira por 400 anos.
né? Esperando você comprar, né? Então, é muito melhor. É difícil? É, mas hoje a gente já tá numa fase que a gente precisa escolher nosso difícil, né? Ou tu vai te sacrificar fazendo a tua comida ali uma vez por semana, fazendo pra semana inteira, ou tu vai ficar adoecendo o teu corpo a cada refeição que tu faz por ser mais rápido, por ser mais fácil, né? Isso foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu e o meu esposo, Carlos, a gente teve que decidir que a gente não queria ficar dependente de ter que parar todo dia pra fazer comida, não tem tempo, então às vezes tem que ir pra restaurante comer, a gente não sabe como é Como é que é preparada a feito? comida. De noite acaba querendo muito pedir lanche, se não tem nada pra comer em casa, então a gente decidiu, não, a gente precisa fazer marmitas. Então, por mais que é muito chato ter que parar uma tarde inteira, às vezes, fazer muita louça, e cansa pra caramba e ainda tem que limpar tudo depois, é muito chato, mas a gente sabe que se a gente não ter pelo menos um frango pra semana congelado assim, a gente vai comer muito errado. Sim. Tem ajudado demais, a gente já tá fazendo isso há mais de um ano. Sim. E é sagrado, assim, eu não passo um final de semana sem eu pelo menos fazer frango e deixar potinhos no congelador, assim. Frango mesmo, tu bota na panela de pressão, faz rapidinho e pelo menos tem uma proteína. Pode comer com pão, que tá tudo certo, mas pelo menos... Sim, pra que é melhor que um pãozinho com ovo também, né, gente? Tipo assim, às vezes, já foi o tempo, eu lembro que lá eu era criança. Meu Deus, demonizaram o ovo, assim, ó, com tudo. Com tudo, assim. Porque o problema era a gema, eu acho, naquela época, eu não lembro mais qual era o problema específico. Mas era a gema, né? Era a gema, o problema era a gema, e daí todo mundo que comia ovo. Tipo assim, o pessoal que não tinha muitas condições comprava a maioria de ovo, um frango lá, uma carne aqui e tal, mas muito ovo. Aí começaram a problematizar o ovo. Aí o pessoal passou a comer o quê? Só pão, né? Isso. Porque a maioria comia o quê? Pão com ovo. Meu pai era assim, ia trabalhar, ele é caminhoneiro, aí acordava de madrugada, minha mãe ia lá, fazia o pão com ovo dele pra ele comer. Começaram a demonizar o ovo, pronto, agora é só pão. Antes eles falavam que o ovo dava colesterol alto. Eu lembro disso. Era exatamente isso. E na verdade era porque eles estavam fritando um ovo com muito. Então, a culpa não era tadinho do ovo. Não, mas eles botaram a culpa em quem? No ovo. Sendo que o ovo é uma das fontes de proteína mais, eu acho que mais acessíveis hoje em dia pra gente, né? Também descobri que a moela é muito boa. Moela é muito boa. O fígado de boi também é muito bom. Então, às vezes a gente foca só no frango, né? Mas o frango também ele já tá um pouquinho nas alturas, um pouquinho de vez em quando, assim, ele dá uma enlouquecida, né? Mas experimenta uma moela, experimenta formas de fazer a moela, porque às vezes o problema não é o alimento que a gente está fazendo, mas a forma que a gente prepara o alimento. O fígado de boi também, que é muito bom. Então, tem coisinhas assim que se a gente procurar, se a gente pesquisar, se a gente ir em busca da informação, tem, né? Muitas vezes a gente não vai. Isso, eu falo demais isso, que geralmente não é o alimento, é a forma que a gente prepara ele, principalmente com verduras. Sim. A verdura às vezes nem tem gosto direito. Sim, tu que bota o sabor, né? E às vezes a gente não coloca e daí diz que não gosta, mas na verdade é porque a gente não sabe temperar. Exatamente. A gente ouve falar muito de alimentação saudável, mas o que realmente faz diferença do ponto de vista científico? Do ponto de vista científico, eu acredito que é tudo isso que a gente tem falado. É alimento de verdade versus o industrializado. E realmente é não ter medo da comida. Não precisa fazer... Falasse uma frase muito importante. Porque hoje em dia eu percebo que as pessoas têm medo da comida. Eu percebo, assim, ó, de forma familiar mesmo. Não vou comer muito isso aqui porque, né, muita caloria. Vamos pela caloria, né? A gente sabe que já teve a dieta do pontinho não, de contar calorias, eu acho que era. Era de pontinho ou de contar caloria, uma coisa assim. E daí as mulheres passaram a comer somente aquela quantidade de calorias que podia, entendeu? Elas mortas da fome. Não sabiam escolher bem. Muitos tiveram efeito rebote depois, porque daí emagrece tudo. Depois, quando pode comer, ela daí quer comer até o que não deve, né? Mas as pessoas, elas parece que têm medo da comida, principalmente dos vegetais, assim.
sabe? Parece que tem medo. Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que onde tem batata, aipim, batata doce, meu Deus, e brócolis, e berinjela, e abóbora, eu taco tudo no prato, assim, e eu como com vontade, entendeu? Não tenho medo nenhum de comer. Mas a gente percebe que algumas pessoas parecem que assim, ah, não, mas isso aí é muito calórico, esse aí tem muito amido, esse aí tem, meu Deus do céu, é tanta coisa que eles estão enxergando naquilo que Deus fez, que eu acredito muito que aquilo que Deus fez é muito bom, né? E contando com o equilíbrio também, é que as pessoas estão começando a tá trocando tudo a mentalidade das pessoas, né? Ao invés de elas olharem com desprezo para aquilo que é industrializado, não, elas preferem o industrializado do que aquilo que nasce da terra, aquilo que pode ser cultivado. Aí o problema também é o agrotóxico e isso e aquilo. Meu Deus do céu, daqui a pouco não dá pra comer mais nada. Exato. Nem água não dá pra tomar mais. Daqui a pouco. É bem assim, até a água é contaminada, gente. Tem muitos. Tá louco. Química. Muita coisa. Mas o que eu gosto bastante do... Eu não sei se tu já ouviu falar do pastor Luciano Subirá. Sim. Ele fez um livro com o Dr. Aldrin. Sobre o jejum? Sobre jejum. Tá. Sobre jejum intermitente, saúde, tudo isso. Ele fala muito sobre isso. E no livro 120 anos do Dr. Aldrin, ele fala sobre os benefícios que tem a dieta mediterrânea, né? Que eles falam. Aham. Que é basicamente o que Deus fez. O que Deus fez não Come. tem nada que é cancerígeno nisso. Aham. E da terra, Sim. tá tudo certo. E ele fala também sobre os benefícios do jejum intermitente, que é Sim. muito importante. Mas não é pra todo mundo. Isso é bom. Tipo, É, principalmente pessoas que tiveram já problema com compulsão alimentar. sim. Uhum. Não é pra todo mundo, mas é cientificamente comprovado que é bom momentos de jejum pro teu corpo também, cientificamente falando. Uhum. Mas não quer dizer, se tu é uma pessoa que não foi feita pra isso, que tu vai ser menos saudável. Sim, Mas é interessante quem sim. gosta. Eu tava lendo sobre esse negócio do jejum e, se eu não me engano, foi um post do médico que descobriu sobre o jejum. Porque quando fala-se do jejum, né, a gente vai ficar sem comer, mas o nosso corpo ele não para de se alimentar nunca. Então, a partir do momento que a gente para de dar energia, comida para o nosso corpo, ele vai se alimentar daquelas células doentes, vamos dizer assim, né, do nosso corpo. Então, basicamente, o jejum, a gente sente fome, mas ele tá fazendo uma faxina no nosso corpo, né? Então, às vezes tem pessoas que não gostam. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de fazer jejum, porque eu adoro tomar café da manhã. Então, pra mim, o jejum, ele tem que ser assim, começar de manhã, entendeu? Não faz muito sentido pra mim, parece um jejum de noite pro outro dia, parece que fica meio bagunçado, assim, sabe? Mas, ou talvez eu não tenha entendido a informação correta sobre o jejum. Mas o jejum, ele é muito bom por essa questão, assim, ele limpa o teu sangue, ele limpa o teu organismo, ele faz esse trabalho de faxina, coisa que não vai ter um suco detox, não vai ter uma suplementação que vai fazer essa limpeza que o jejum vai fazer, né? Então, às vezes, a gente poderia, tipo assim, experimentar uma vez por semana, tentar fazer um jejum até quanto conseguir aguentar, né? Não sei. Pra mim, teve que ser bem devagarinho, porque eu também amo café da manhã. E eu Aham. era o tipo de pessoa que, se eu acordava, eu precisava comer dentro da primeira meia hora, assim, que eu acordava. Sim, apesar de eu também sou assim. Muita fome, mas eu Café comecei... é a minha vida, gente. Eu adoro tomar um cafezinho, assim, com mistura, sabe? Oi. Sim. Mas daí eu comecei devagar, comecei a fazer 1 hora, esperando 1 hora pra comer, depois 2, e fui aumentando, assim, bem devagarinho. E 1, 2 vezes na semana, nada, assim, demais. Eu também tenho muita Sim. dificuldade, mas eu acho que é bom, tipo, tentar ter essa prática. Assim, Sim. É bom, até pela questão. O que eu percebi no jejum? Ano de 2023. No ano de 2023, eu fiz um jejum de açúcar. Porque às vezes não precisa ser um jejum assim do dia, pode ser um jejum de um alimento, né? De um grupo alimentar também e tal. E eu fiz de açúcar. 30 dias. Gente, aquilo me limpou de uma forma, sabe? De uma forma. Só que daí, tipo assim, era o açúcar adicionado. Tudo que tinha de açúcar adicionado eu não comia. Então, banana, maçã, tudo que tinha nas frutas e que era natural, comia tudo, sim. Mas ele trouxe mas não, né? Trouxe uma diferença muito grande pra mim, principalmente parece que eu me sentia no controle da minha vida. Entendeu? É como se, tipo assim, nossa, tirou aquele negócio que tava me apertando, aquele negócio que eu não tava conseguindo me movimentar, ideias na minha cabeça, parece que a minha criatividade aumentou, a minha facilidade em acordar no horário que eu precisava acordar, não ficava aquela coisa da preguiça, sabe? Porque eu acredito que tudo é assim, gente. Quando tu afrouxa uma coisa,
Vai afrouxando tudo junto, entendeu? Ah, tu afrouxou aqui na alimentação. Vai afrouxar no exercício físico e vai afrouxar nas decisões, vai afrouxar nos posicionamentos, vai afrouxar na vida com Deus e vai afrouxando tudo, sabe? Esse é o teu posicionamento na vida, é a tua narrativa na vida. Tu não acha que é assim, Bianca? Com certeza. E eu acho que isso tem também. É cientificamente Aham. provado. Comprovado. Comprovado, essa palavra. Que realmente é assim, é um vício e a gente também. A nossa mente é facilmente moldada, né? Então, Sim, a gente tem que. Se a gente tá cuidando de uma parte, a gente vai cuidar de todas todas as as outras. E outras. o açúcar é altamente viciante. Sim, e eu acho engraçado porque o que a gente mais ouve as pessoas falarem, assim, né? Eu atendo muitas pessoas, então eu tô acostumada toda a vida a ouvir certos tipos de coisa. Tipo assim, não tem como a gente ter uma vida equilibrada em tudo. Então, dependendo dá sim, entendeu? Porque essa vai sendo a tua narrativa no mundo. Se tu é aquela pessoa que afrouxa em tudo, tá contando a tua história a partir disso. Tu é uma pessoa que afrouxa em tudo, né? Então tu não tem um posicionamento a respeito de alimentação, não tem um posicionamento a respeito de exercício físico, não tem um posicionamento a respeito da vida com Deus, não tem um posicionamento a respeito de emoções, não tem posicionamento a respeito de nada. Então tu é uma pessoa frouxa na vida, né? Agora, quando tu é uma pessoa posicionada, tu acaba sendo mais rígida em todas as outras camadas, porque tu vai enxugando a tua vida e tu quer deixar um legado, vamos dizer assim, né? A gente quer deixar uma história. E qual é a história que a gente tá deixando? De frouxidão ou de não tanta rigidez também, mas tem que ter um equilíbrio para as coisas, né? Buscar esse equilíbrio. Eu sou melancólica, então meu negócio às vezes é muito rígido, entendeu? Às vezes eu fico meio louca por causa de mim mesma. Acho que as pessoas confundem com o perfeccionismo, né? Sim. Elas acham que tem que ser perfeito em tudo. É Aham. assim Não. também. Eu já aconteceu muitas vezes, tipo assim, o que que era o perfeito pra mim, o ideal pra mim? Eu treinar 5 vezes na semana. 5 vezes na semana, se desse no sábado e no domingo também. Mas eu precisava entender que tem aquele dia que vai ser impossível. Por que eu não ir 3 vezes na semana, mas fazer bem feito? Por que eu não começo do pouquinho? Por que eu já tenho que começar assim, ó, me lascando todo? Não precisa disso, né? A gente tem esse excesso, né? Ou é 8 ou é 80. Ou eu sou super de boa, ou eu sou assim, super assim, rígida e. Né? E vai enrijecendo até as pessoas ao redor, né? Tipo, ai, tu não toma café com açúcar, amiga. Não, deixa eu te contar. Tu não toma café com açúcar? Ou tu toma café sem açúcar, digamos assim, né? Tem aquelas pessoas que têm essa. Como é que eu vou te dizer? Esse comportamento, né? De tipo assim, de quando ela tá rígida, ela enrijece todo mundo. Quando ela tá frouxa, ela quer afrouxar todo mundo também. E não é assim que funciona, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio nas coisas. Às vezes tu vai ser, sim, frouxa a respeito da alimentação e vai ser totalmente regrada no exercício físico. Só que o resultado não vai acontecer da forma que você quer. Porque, digamos que é uns 40% de exercício físico e os outros 60% tudo é alimentação. Né? Então a gente precisa encontrar de alguma forma esse equilíbrio. E como eu falei, né? Quando a gente se submete às vontades de Deus, usa a palavra como nosso ponto de referência, né? Eu acredito que o Espírito Santo ele vai dando essa modelada assim, né? A gente vai conseguindo dançar, fazer as coisas. Um dia tá frouxo, do dia tá rígido, ou aqui eu vou afrouxar, nesse ponto específico eu vou afrouxar, nesse outro eu vou apertar, sabe? Então são pequenas coisinhas assim que a gente precisa pensar também. Então, Bianca, você poderia explicar de forma prática a diferença entre prevenção e rastreamento do câncer? Sim. Bom, nesse outubro é um bom momento para a gente entender que prevenção não é o que a gente faz em outubro, é o que a gente faz de um outubro a outro outubro. No ano inteiro. No ano inteiro. Entre os rastreamentos. Prevenção é como a gente vai viver a nossa vida para que não chegue esse dia de ter que fazer um exame e acabar vindo com um resultado positivo para alguma doença. Uhum, Não só câncer, mas no geral. É a nossa saúde, é o cuidar da nossa alimentação, praticar atividade física, que não precisa ser todos os dias, como a gente uhum, falou, mas a gente precisa estar movimentando o nosso corpo e estar cuidando da nossa saúde mental, espiritual, porque isso também conta demais. uhum. A ansiedade, né? Tudo isso hoje em dia tem atrapalhado o nosso bem-estar. Sim. E o rastreio é o que a gente são os exames que a gente vai fazer para ver como que está, que também como que está nosso corpo, no caso, com que às vezes o câncer ele pode ser silencioso.
E hoje em Sim, dia, ele tem começado muito mais cedo, né? sim. Provavelmente pela alimentação e falta de atividade física e todo esse estresse. Tá tendo casos de câncer em pacientes muito mais jovens do que antes. E então nós precisamos rastrear principalmente em idades mais jovens. Eu diria que a partir, assim, dos 25 anos já é muito importante ir no médico e ter esse cuidado. Não precisa fazer exames direto. Uhum. Às vezes o cuidado, assim, o rastreio não é necessariamente exames, mas é conhecer o nosso corpo e falar com o médico para fazer pelo menos um exame físico qualificado. Sim, muito importante isso. É, agora, desse mês de setembro, eu tive uma situação atípica, assim, com o meu ciclo menstrual, né? E foi muito louco, porque, tipo, nunca aconteceu. Eu tenho ali, vem certinho e vem uma quantidade de dias. E daí veio certinho, porém não veio a quantidade correta, mas veio na quantidade de dias. E eu já fiquei assim, tá. Aí nesse mês agora, veio antes da data, tipo assim, uns 2 dias antes, então, tipo, tá dentro, né? Ah, veio pouco também, mas dentro dos quatro dias. Aí eu já, no segundo dia, eu já liguei pra minha ginecologista. Já liguei, né? Mandei mensagem, né? Eu falei assim: olha, eu acho que eu tô com algum problema aqui. Porque a gente precisa ter essa consciência corporal, né? É igual exercício físico. Ah, tu tem que fazer. Qual é o teu treino de hoje? Treino quadríceps, tá? Tu tem que sentir o quê? Quadríceps. Só que o que que acontece? Às vezes a gente tá treinando quadríceps, mas tá sentindo mais o glúteo. Então a gente tem que ter essa consciência corporal, tá? O que que é do que aqui? Então, ainda eu lembro que eu falei com ela no segundo dia, no terceiro dia, normal, mesma coisa que no segundo, quarto dia normal. No quarto dia pro quinto, veio aquela quantidade que não veio na densidade, Uhum. entendeu? E eu fiquei 9 dias no período, Nossa. no ciclo, Uhum. entendeu? E daí eu fiquei assim, não, mas então tá tudo bem. Se veio a quantidade, eu acredito tá tudo bem. Se repetir uma próxima vez, eu vou marcar uma consulta daí. Pode ser que a minha médica nem consiga me atender. A minha médica, que é do meu costume anual, assim, né? Eu vou em outro médico, não tem problema nenhum. O que que é importante pra mim? O meu corpo funcionar da forma que ele precisa funcionar. As coisas estarem em ordem, né? Porque às vezes a gente comentou sobre isso no último episódio. Às vezes as pessoas elas vão numa consulta e elas têm vergonha ou têm medo de falar tudo que elas realmente estão sentindo, com medo de incomodar o médico, sendo que a gente tá pagando, né? Ou às vezes pelo SUS a gente nem paga. Então a gente precisa ter sabe, tem esse posicionamento de autorresponsabilidade pela tua vida. Porque agora, nesse momento, a gente tá bem, a gente consegue falar as coisas, a gente consegue se posicionar. Mas pode ser que se a gente não falar agora, não haja tempo pra falar depois, né? Então a gente precisa tomar esse posicionamento, ter esse posicionamento, que pode parecer rígido, pode. Pode parecer assim, nossa, assustador, pode. Mas tem pessoa que só funciona no susto mesmo, né? Tem pessoa que não funciona assim, então eu acho que era bom tu fazer. Não, tem gente que não funciona assim, só no susto. Ai, 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 tá. Deixa eu ver aqui. Quais exames entram nessa categoria de rastreamento e com que frequência eles deveriam ser feitos? Então, acho que isso entra muito no que a gente estava falando. Uhum, Primeiro começa com o nosso autoconhecimento, então, o nosso autoexame. tá, E eu não tô falando especificamente da mama, eu tô falando realmente do corpo inteiro. É saber como que é a minha mama, às vezes no período pré-menstrual, vai ter tá, mais uns carocinhos ali, algumas coisas que é tá. normal. Uhum, Mas eu preciso saber que isso acontece. Como que uhum, tá o meu período menstrual? Tá sempre normal? Tá vindo na quantidade correta? Tem algum sinal novo no meu corpo que eu não conhecia antes? uhum. E eu acho que uma coisa que as pessoas têm muita vergonha, às vezes, é de falar da saúde do intestino, né? Tipo assim, como é Sim, que tá o aham. É um cocô? tabu ainda. É muito tabu. Só que é essencial tu saber, tu ver a cor, tu ver o formato, isso fala demais. E a Uhum. saúde do nosso intestino não é à toa que ele é chamado do segundo No cérebro. cérebro, aham. Então, assim, a gente precisa estar consciente de como está funcionando o nosso corpo, porque o médico ele não vai adivinhar o que que tu tem, ele não vai Sim. adivinhar isso. Então, a gente não pode ter vergonha realmente de falar. Uhum, E eu acho que a quantia ou, né, como é que é? Quando fazer o rastreio, uhum.
pelo menos uma vez no ano é importante a gente ir no médico. E não Sim. precisa todo ano fazer um rastreio. Tipo, agora a mamografia tá a partir dos 40 anos. Que antes Sim, era diminuiu, 50, né? diminuiu. Uhum. Porque a gente viu que precisava diminuir assim, mas não quer dizer necessariamente que todo mundo precisa fazer. O importante é pelo menos conversar, saber o que tá acontecendo e avaliar o caso. Porque se tu tem mais fatores de risco também, Sim. se tem alguém na família, sim, ou se talvez tu viu alguma coisa diferente no seu corpo, às vezes tu pode ter sim indicação. E é Uhum. importante. É bem importante mesmo. Tipo, eu não sei vocês, né? Mas eu não sei se é um protocolo de todo médico, ginecologista, ou ginecologista, fazer esse autoexame. É protocolo? Ele fazer o exame, no É, caso? na mama. Sim, ele É deveria dele. fazer. Ah, tá. Porque a minha médica sempre faz. Só que eu não sei se é um protocolo de todos. Porque eu já tive médicos que não fizeram. Isso, na Entendeu? verdade, isso é uma negligência. Ah. Até um médico geral, assim, se a Uhum. mulher quer fazer esse cuidado, porque ela pode fazer no SUS, assim, com um médico do postinho normal. Sim, Ele deveria fazer sim, tá. porque é algo muito importante. A mulher fazer o autoexame não é muito confiável, apesar de Sim. se fazer. Um exemplo sou eu, que fui no médico, na ginecologista esse ano, e descobri que eu tava com um cisto ali, Tá. que é super benigno, assim, de boa, mas eu não tinha sentido. E ela sentiu, porque ela é uma ginecologista, ela Sim, tem tem mais experiência. experiência, Uhum. então é bom a gente fazer, porque a gente pode notar, mas a gente também pode não notar, então por isso que é importante ir no ginecologista. Sim. Tá. Ah, além do câncer de mama, quais outros tipos de câncer têm crescido e merecem mais atenção atualmente, como o colo retal, por exemplo, né, que a gente conversou agora? Todos. Gente, a lista é grande. Mas assim, o que mais chama atenção, que saiu até no G1 esse final de semana, é que o câncer de mama aumentou em, tipo, 200% no Brasil. Um número absurdo. É muito, né? Do intestino, eu diria que toda a parte do intestino, no estômago, na boca, no intestino no geral ali, Uhum. tem aumentado muito. E eu acho que também tem aumentado muito essas inflamações intestinais, as pessoas, Sim. né, comendo muito errado e acaba prejudicando o intestino, e isso acaba gerando. Isso essa situação no intestino, né? Eu ia dizer uma palavra, mas não existe essa palavra que eu ia dizer. Essa situação que está acontecendo no intestino hoje em dia, né? Que é essa inflamação, como a Bianca estava falando, ela é consequência, não, ela acontece uma consequência até na produção dos nossos neurohormônios, né? Então, tipo, todos os hormônios que a gente tem, como endorfina, serotonina, dopamina, o cortisol também, todos eles, né, são produzidos no intestino. A gente tem o cérebro, certo? Certo. Ah, tudo é produzido aqui? Aqui é uma empresa fechada? Não. Ela tem uma segunda sede, que é o nosso intestino. Se o intestino não tá bem, normalmente as pessoas podem ter sintomas de depressão, né? Canseira, muito mais sono, muito mais estresse, muito mais tudo. Né? Então a gente precisa cuidar dessa questão, olhar para o nosso intestino de forma diferente. Porque às vezes a gente olha muito para a cabeça, foca na cabeça, aí toma remédio, faz não sei o quê, e faz isso, e faz aquilo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para nanã. E no dia inteiro a gente tá só prejudicando o intestino com aquilo que come. Né? Ou a semana inteira só prejudica o intestino com aquilo que come. Não dá um up, assim, né? Não dá um glow up no intestino nenhuma vez. Né? Então, a gente, nem tudo é sobre os medicamentos. Os medicamentos, eles vão ajudar, sim, eles têm a sua função de ajudar, de dar essa base, essa fundamentação, mas a gente precisa não depender dos medicamentos para que essas funções voltem a acontecer. A gente precisa que o nosso corpo faça a função dele. E ele tem essa função de de produzir esses neurohormônios no intestino. Então a gente precisa olhar para o intestino de forma diferente também. Eu acho que assim, como médicos no geral, a gente gosta de só ver ali o sintoma, tratar o sintoma, dar remédio pra isso, dar remédio pra aquilo. Mas eu sou praticamente contra isso, porque eu acho que muitas coisas podem ser mudadas e curadas Através da alimentação. através da alimentação e atividade física. Tipo, eu prego muito isso. Esse é o remédio que a gente quer dar pra vocês, entendeu?
O remédio de mudança de estilo de vida. Isso, é esse aí. É esse que eu gosto também. Eu sou uma pessoa, assim, que já tive muita dificuldade em aceitar medicamento. Porque eu via muitas pessoas usando medicamento pra isso, usando medicamento pra aquilo, sendo que o que precisava mudar era um comportamento. Isso. Não era uma questão. Porque quando a gente muda o comportamento, como eu falei, o comportamento, quer dizer, o ambiente muda o comportamento. Se a gente muda o comportamento, vai mudar as químicas também. Certo? Tudo muda. Muda de dentro pra fora ou de fora pra dentro. Então a gente precisa, é preciso que a gente enxergue o nosso corpo como uma máquina. E a máquina que ela é, porque é uma Ferrari o corpo humano. Nada chega aos pés do corpo humano. Nada. Muitos aí tentam replicar, fazer robô e isso, aquilo, outro. Mas nada chega aos pés do ser humano. Nós somos algo criado de forma, assim, espetacular mesmo. E o que que a gente tá fazendo com esse espetáculo todo? Né? E, como eu tava falando, a questão do medicamento, eu era muito contra até eu entrar na nutrição. Daí, depois que eu entrei na nutrição, eu consegui entender como é que ele funcionava, qual era a função dele, por quanto tempo ele precisava permanecer e tudo mais. Só que, o que que eu aprendi ainda mais? Eu era contra medicamentos, mas na verdade eu sou contra as pessoas que não usavam direito os medicamentos, entendeu? Porque o medicamento ele não é um problema, ele é a ajuda. Você permanecer com o medicamento pelo tempo, por tempo exacerbado, né, indeterminado, vamos dizer assim, aí que mora o problema. Porque a gente precisa mudar comportamento, só que é muito mais fácil a gente maquiar com medicamento, né? Isso. É muito mais fácil. Eu acho que tem medicamento que com certeza vai ajudar. Mas eu acho que o fato é que muita gente quer usar pro resto da vida e não é assim. Ele é só, tipo, o primeiro passo, aquele pulo pra te conseguir. Ele é só a ponte pra tu atravessar pro outro lado, Exato. entendeu? Quando chegar no outro lado, tu não pode criar outra ponte, tem que aprender a andar sozinho, entendeu? É tipo um negócio meio assim. O que você gostaria que as pessoas soubessem de forma simples, mais urgente, sobre cuidar do corpo antes que a doença apareça? Pra isso, eu lembro do... Vou citar o pastor Luciano Subirá de novo. Tá, quer que eu botar uma aguinha pra ti também? Pode ser. Porque eu penso... Ele falou uma frase, na verdade não é dele essa frase, não se sabe de quem é o autor, mas ele fala assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não pude levar a mensagem. E isso me fez refletir muito que não é só sobre eu ter mais saúde pra eu não sofrer, ou eu ter mais saúde pra prolongar meus dias aqui na Terra. Não, eu ter saúde, eu prevenir a doença, é pra eu poder cumprir com o propósito que Deus tem pra mim. Porque como que eu vou cuidar da minha casa, como que eu vou trabalhar e realmente ser um exemplo se minha saúde tá um lixo? E às vezes Deus pode acabar permitindo alguma doença, ele pode usar a gente através de uma doença, eu sei disso. Sim. Mas muitas vezes somos nós que somos negligentes e vamos encurtar o tempo aqui, o nosso tempo, Tempo de propósito. porque a gente não soube fazer a nossa parte. Sim. Eu costumo falar que quando eu tenho uma sessão específica que eu falo com meus pacientes sobre autorresponsabilidade. E daí eu gosto de trazer essa analogia, né? Que é como se a gente... Vamos imaginar que a gente está num barco no meio do mar, né? A gente tem que ter controle. O que que a gente tem controle nesse lugar? Somente do leme do barco. Somente. Né? Quem decide se vai ter chuva, se vai ter sol, se vai ventar, se o mar vai estar agitado, se vai estar calmo. Muitas camadas aí, quem decide é Deus, né? Mas Deus deu uma responsabilidade, somente uma responsabilidade pra gente, sabe? E tem aquela questão, né? Tipo, Deus deu uma vida pra cada um, porque é pra cada um cuidar da sua, não é pra gente ficar cuidando da dos outros, né? Mas da nossa. Então, o que que você tá fazendo com esse leme do seu barco? O que que você tá fazendo? Cadê o controle? Porque o controle, às vezes, as pessoas, elas são muito 80, né? Como eu falei, né? Ela quer controlar tudo. Ela quer controlar o céu, ela quer controlar o mar, ela quer controlar tudo. Isso aí é impossível de você controlar. Mas existem coisas que estão no seu controle. E o que que você tá fazendo com o que está no seu controle? Né? É importante a gente trazer essa reflexão. Porque muitas vezes a gente tá aqui no mar tranquilo, o mar tá tranquilo, tem sol e tal. E por a gente não estar no leme da nossa vida, né? Não estar segurando aquele leme, mas talvez seja como é que eu vou dizer? Uma falta de tempo segurando o leme. Talvez seja sei lá, uma inferioridade,
são podem ser muitas coisas, pode ser comportamentos seus, como a preguiça, por exemplo, né? Vai te levar pro meio da tempestade. Tu tá aqui num lugar que é bom, mas por você não se levantar, quem tá se levantando é a preguiça, quem tá tomando as rédeas da sua vida, às vezes é a indisciplina, é a falta de consistência nas coisas, você vai acabar no meio de uma tempestade. Ou ela vai chegar até você em algum momento, né? Então a gente precisa ter esse pensamento, entender que Deus nos deu saúde, nos deu vida, só que chega um certo tempo que a vida que tem que cuidar é nós, né? Somos nós que precisamos cuidar. Somos nós que precisamos nos alimentar direito, como eu falei, não pensar somente em caloria, mas pensar em nutrição, né? Porque isso é importante. Então, o foco eu quase que eu falo dessa sessão, mas não é uma sessão. É quase uma sessão também. O foco desse episódio é trazer essa consciência para vocês, é trazer essa responsabilidade, né? Porque quando acontece o câncer, quando acontece um diagnóstico, o que que as pessoas pensam? Ai, que dó, como se isso fosse maior que a pessoa, né? E tem muito médico que, ao invés de tratar também o paciente, ele quer tratar somente o câncer, né? Outra situação, qualquer outro diagnóstico também, muitas vezes é assim. Às vezes falta esse olhar do médico que vai além da doença, né? Que chega na pessoa, né? E para nós, como pessoa, parece que a gente olha os diagnósticos como maior que o nosso, que nós mesmos, né? Quando na verdade parece que foi a gente que caminhou para aquele lugar, né? Como a pressão alta, o problema cardiovascular, tem esses problemas, as doenças crônicas não transmissíveis também, né? Como a fibromialgia, problema nos osteoporose, essas outras aí. Às vezes a gente fica, nossa, ai, agora eu tô com diabetes. Tá, mas se tu parar pra ver, né? O caminho que tu trilhou ia cair aí. Entendeu? Ia cair aí. Então a gente precisa. Gente, vamos ter responsabilidade. Vamos ter responsabilidade com o nosso corpo. Deus fez do nosso corpo o templo do Espírito Santo. E será que o Espírito Santo está confortável com os nossos comportamentos, assim, né? Principalmente a respeito disso, de cuidar da saúde, né? O foco hoje é cuidar da saúde. Será que o Espírito Santo está confortável de estar nesse templo? Será que ele está feliz de estar nesse templo? Né? A gente precisa parar e pensar sobre isso também. Eu acho que o que mudou, me ajudou a mudar virar essa chave em mim, é não pensar que é tudo sobre mim, né? Não é sobre mim, mas é sobre eu poder ajudar outras pessoas, poder cumprir, fazer a vontade de Deus na minha vida. Então a gente cuida de nós não porque a gente é egoísta, mas pelo contrário, a gente é altruísta quando a gente se cuida. Exatamente. E como a gente falou na sessão, no episódio passado, comigo e a Jo, a gente estava conversando aqui, que quando a gente cuida da gente, a gente cuida muito melhor dos outros. Isso. Né? Tem gente que se desgasta, cuida do outro, e vive pro outro, e faz pro outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando chega na vez dele, meu Deus do céu. Não sobra mais energia, não sobra mais vontade, não sobra mais emoção, não sobra mais felicidade, não olha mais pra dentro de si. Então, às vezes a gente fala, tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu morreria pelo meu filho. Aí tem aquela outra frase, mas você viveria por ele? Você olharia pra você olharia pra sua realidade, você mudaria seus hábitos, mudaria seus comportamentos, né? E iria dormir mais cedo, quem sabe? Iria acordar um pouco mais cedo pra ir treinar, prepararia esses alimentos uma vez por semana pra comer certinho, né? São tantas coisinhas assim que são pequenas, mas tem um resultado enorme a longo prazo, Sim. né? Que pode ser catastrófico ou pode ser um espetáculo. É a gente que escolhe. Exatamente. Na sua visão como médica, o que significa viver de forma preventiva e não apenas reativa com a própria saúde? Vamos ver. Para mim, isso significa realmente tomar uma atitude de ser diferente. Não esperar ter algum sintoma, sentir alguma coisa diferente para cuidar da tua saúde. Tem que ir no médico, sim, independente se tá sentindo alguma coisa ou não, esses negócios de check-up. E eu não tô falando de fazer exame sempre, eu queria deixar isso claro, mas sim. Não é viver no médico, né? Mas não é viver no médico, fazer um monte de exame, porque eu acho que tem pessoas que ficam meio bitoladas. Sim, fica mesmo. Pro outro lado. E às vezes exame demais pode ser prejudicial também. Sim. Porque às vezes uma alteração no exame não quer dizer nada. Mas é ter essa noção que a gente precisa cuidar antes de chegar à doença pra não ter, né? A gente não pode viver assim,
agora a coisa ficou feia, eu preciso mudar. Uhum. É muito mais fácil tu começar já bem do que ter que voltar atrás. Sim. Na Bíblia já fala que o sábio aprende com os erros do outro, né? Então, tipo assim, a gente tem um monte de gente erradinha por aí, entendeu? A gente pode aprender com os erros deles, não precisamos repetir o comportamento. Uhum. Então tá, meu bem. Muito obrigada, tá? Obrigada. Finalizamos por aqui esse episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha trazido consciência pra vocês também. Lembrem do maestro, lembrem do músico, lembrem da partitura, né? Lembrem que nós temos um fator genético de 15 a 20% de algo acontecer com a gente, mas nós temos outros 5 fatores. 5? É. 5, né? Eu contei, eu acho que tinha dado 5. Física, Alimentação. sono, estresse. É 4. Então, eu contei errado. 4. E nós temos outros 5 caminhos que podem não desencapsular, vamos dizer assim. Eu falo desencapsular toda a vida, porque eu imagino o câncer como algo encapsulado. Na minha cabeça é tipo assim, como se ele tivesse encapsulado. A partir dos comportamentos que eu tenho, a partir do estilo de vida que eu tô vivendo e tudo mais, ou ele se abre ou ele permanece fechado. Entendeu? E a partir do estresse também, como a gente tava conversando, a partir das emoções também. Então, vamos cuidar melhor da gente, vamos olhar pra nós, não só nesse mês de outubro, nós temos, como a Bianca falou, a gente precisa olhar de forma preventiva, não só em outubro, mas de outubro a outubro, né? Olhar com amor pra gente, com cuidado. Trazer esse merecimento de cuidado, porque a gente merece se cuidar também, a gente não merece só se desgastar, a gente merece se cuidar também pra cuidar melhor de quem a gente ama. Queres falar alguma coisa, Bianca? Quero mandar um beijo pra alguém? Quero agradecer todo mundo que escutou até aqui. Obrigada. Foi muito legal poder conversar sobre isso. E eu acho que é tudo que tu falou, assim. Saúde é muito mais do que prevenir doenças. Sim. É o nosso completo bem-estar. É isso que a gente busca e é isso que... É uma plenitude, né? E eu acho que isso é o nosso propósito. Buscar sempre ser a nossa melhor versão. Exatamente. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. Quer dizer o teu arroba do Instagram, amiga? Aham. Não quero errar. Então olha aí. É porque eu vi que era comprido o teu. É bem compridinho. É bem compridinho. É doutora DRA.Bianca J. Correa. Isso, é grande, por isso que é perigoso errar. Então tá, gente, quem quiser acompanhar a Bianca, acompanhe lá no Instagram dela. Tu vai começar a fazer uns posts lá, né, amiga? Sim. Pelo amor de Deus. Eu comecei um pouquinho, só que estudando agora acabou perdendo ritmo, assim, mas eu quero Sim. voltar. Vamos voltar, porque nós precisamos de pessoas com esse tipo de pensamento a respeito da medicina, entendeu? Um beijo, se cuidem. Obrigado por cada um que assistiu até aqui no final. Até aqui. Oh, meu Deus! Até o final. E se você gostou desse episódio, se você acha que alguém próximo de você vai se beneficiar desse episódio, envia pra ela. Não esqueça de deixar aqui um joinha. E quem que se... Eu tô falando tudo errado! Tô nervosa. E não esqueça de se inscrever no canal. Era isso. Um beijo e tchau, tchau.